Fala galera, beleza? Tô dando uma atualizada aqui também nesse canal a respeito do projetinho que eu postei aí dessa mini CNC caseira. O que eu fiz já foi o painelzinho. Então lá no canal CNC em Ação tem o processo recortando aqui essas pecinhas para montar o painel. E aqui está já como ele ficou. Aí fica também o convite para quem quiser dar uma olhada lá, tem o canal CNC em Ação, só voltado para assuntos relacionados a CNC, programação, construção. E também tem um grupo no Facebook, né, que é o grupo CNC em Ação também, para quem tiver dica, para quem tiver dúvida, posta lá. O pessoal também está sempre ajudando. Mas olha aí como que ficou o modelinho. Fiz um modelinho todo vazadinho, o mais compacto possível. Existem algumas outras possibilidades que eu não utilizei aqui. Por exemplo, eu poderia colocar na caixinha alguns botões do tipo... alguns botões que já estão meio que preparado aqui a possibilidade. Isso daqui pode ser feito posteriormente, mas eu não faço uso desses recursos, que é aquela questão do botão resume, o abort, o pause. Se quisesse colocar, seria só deixar as possibilidades, mas eu preferi por fazer o mais simples possível. Então aqui na caixinha desse lado só tem a entradinha USB do Arduino, a entradinha de comunicação. Desse lado eu coloquei a ventoinha, dei uma diversificadinha aqui no design. Então ela está de lado aqui, geralmente eu coloco em cima, na frente, atrás, de um lado, do outro. Ela está aqui de lado, inclinadinha, ficou com uma boa ventilação aqui sob os drivers. A parte de trás... tem 3 conectorzinhos e tem aqui uma pecinha que eu fiz para travar os cabos. Então aqui, depois que eu colocar os cabinhos aqui, ó, X, Y, Z, eu solto o parafusinho, coloco os cabinhos, ligo lá no seu devido lugar, aí essa pecinha funciona como uma travinha para os cabos. Para impedir que eventualmente você, sem querer, dê uma puxada aqui no cabo, acabe cortando ali e tal. Então eles vão ficar bem travadinhos aqui. Esses 3 conectorzinhos, basicamente eu tenho um aqui para alimentar a ventoinha, que vai ser alimentado com uma fontezinha de 12 volts. Aqui eu tenho a alimentação da placa CNC Shield, ali para fazer a alimentação dos drivers, que vai ser alimentado com 24 volts, vermelho e preto, positivo e negativo. Lembrando que isso daqui pode ser alimentado de 12 a 36 volts, recomendo que seja 24, tá? 24 volts. E por fim aqui eu tenho aqui é como se fosse a questão de estar ligando direto lá no relé, mas para não ligar lá no relé, aí está aqui o conectorzinho referente ao relé, que isso daqui ele vai funcionar como um interruptor para a possibilidade de acionar e desacionar, ligar ou desligar o equipamento de fresagem de forma automática. Aí eu utilizo isso daqui, por exemplo, eu pego o equipamento, mas óbvio que não vamos cortar o fio do equipamento. Uma tupia, uma micro retífica, que no primeiro momento vai ser utilizada aqui, eu pego uma das fases de alimentação, entra e sai pelo relé. Então ele entra e continua. A mesma coisa que, estando ligado aqui com o relé desligado, a mesma coisa que o fio tivesse cortado. Aí na hora que o relé liga, a mesma coisa que emendasse o fio para permitir a corrente nesse único fio, não é para ligar os dois aqui não. Aí enfim, a ligação adequada. Aqui eu vou colocar uma tomadinha, essa tomada ela vem, daí uma das fases de alimentação, 110, 220, ela vai entrar aqui e vai sair do outro lado. Eu coloco uma tomada, uma fêmea. Então, o meu equipamento aqui, aí eu vou pegar ele e vou ligar nessa tomada, tá? Não precisa cortar o fio do seu equipamento, da sua micro retífica, da sua tupia, para fazer isso. Aí coloca a tomada, deixa o equipamento sempre na posição de ligado, só que para ligar de fato, ele vai precisar que o relé feche, ou seja, quando a máquina, a gente dá o comando, olha, começa a trabalhar, aí ela começa a se comunicar com o Arduino e tal, liga o relé e o equipamento vai funcionar. Então é isso. Alimentação aqui vai ser 24 volts, aqui é do relé e aqui é a alimentação só da ventoinha. Aí ó, a caixinha toda vazadinha. E lá dentro nós temos Arduino, CNC Shield,
driverzinho DRV8825. Tem um relézinho aqui, ó. Um relézinho. Aí o relézinho, esse aqui é um módulo relé, na verdade, né? Ele já é o ideal para Arduino, porque ele funciona com 5 volts. Então não precisa nada de alimentação adicional. Aí esse módulozinho relé, aqui a plaquinha também já está no jeito. Aqui já tem 2 pininhos, mas você poderia opcionalmente pegar de outros lugares. Mas, por exemplo, aqui já tem um que de um lado é GND e do outro lado é 5 volts. Então aqui você já alimenta o módulo relé. Esse módulozinho relé do Arduino de 5 volts. E, posteriormente, você só precisa aqui ligar no Spindle Enable o cabinho do sinal, que de fato aí é esse que liga e desliga o relé. Mencionando que nesse canal tem o vídeo que eu estou falando a respeito disso. É um vídeo antigo, mas precisa ser feito. Às vezes, para quem está montando a primeira vez a CNC, vai se deparar com uma situação, se for utilizar esse módulo relé, que na hora que você abre o programa, por exemplo, o G-Code Sender, ou já conecta o cabo do Arduino, o relé já liga. E não é dessa maneira que muitas vezes você quer. A não ser que você queira que funcione assim. Mas pelo menos lá no G-Code Sender, senão vai funcionar o contrário. O relé ele vai já iniciar ligado e quando for para trabalhar ele vai desligar. Aí você precisa ver a alternativa, utilizar o normalmente fechado, o normalmente aberto e tal. Dá para contornar, mas se você quiser, eu quero que o relé fique desligado, quando começar a trabalhar ele ligue. Aí na configuração original do GRBL, você precisa ir lá no arquivo config.h e você tem que fazer 2 modificações lá que eu estou explicando no vídeo. Uma é primeiro inverter o sinal onde está saindo o pino para ligar esse relé, que senão, se eu não me engano, acho que ele sai no Z+, ou alguma coisa assim. Aí, de fato, ele vai começar a sair na plaquinha na opção Spindle Enable. Então tem uma configuração que a gente muda lá, simplesmente precisa comentar e descomentar uma linha lá. E também a gente precisa desativar a opção de PWM, porque na configuração original lá do GRBL, o 0.9, tá ativada a opção de PWM, que basicamente, resumindo que seria isso, por exemplo, se eu tivesse uma fonte e essa fonte ela conseguisse reconhecer a variação da voltagem para controlar a velocidade do equipamento, seria uma possibilidade. E se você estiver utilizando um relézinho simples, não é assim que a gente precisa. A gente precisa ou que ele ligue ou que ele desligue. Se deixar nessa variação, daí o relézinho vai ficar doido. Muitas vezes ele vai ficar piscando, ligando e desligando, piscando, ligando e desligando. Porque vai ter a variação. E aí você vai lá, desativa isso, daí ele manda lá no pino, ou manda 5 volts, ou não vai ter nada. Ou o relé vai estar ligado, ou vai estar desligado. Estou mencionando, mas aí no canal tem certinho explicando como fazer esse procedimento. E tá aí, ó. Aí no canal CNC em Ação tem todo o processo lá, recortando as pecinhas. E aqui já está se encaminhando para o final do projeto. Já está praticamente concluído aqui. Aqui é questão de detalhe que falta. Eu preciso fazer o suportezinho para conseguir utilizar essa micro retífica aqui no primeiro momento. Depois a gente coloca o spindle também para fazer um testezinho, o spindle de 500 watts. Aqui, ó, os cabinhos já estão todos preparados, já com os conectorzinhos direto para conectar lá na shield. E é isso, tá ok? Então, só para dar uma adiantada, é isso. E, novamente, para quem quiser dar uma olhada, também, caso não esteja inscrito no canal e interesse esse assunto a respeito de CNC, fica o convite para o canal CNC em Ação e também fica o convite para o grupo do Facebook CNC em Ação. Beleza? Então é isso aí, galera. Então, gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos. Falou!